Olá, turminha do nono ano, tudo bem? A atividade dessa semana nós vamos fazer uma produção de texto, tá? Que é a professora Kátia, língua portuguesa. Sei que todo mundo já conhece, mas, né, às vezes outras pessoas podem assistir o vídeo, então quero deixar bem aqui claro, tá bom? É o seguinte, nós vamos fazer um texto no tema, no gênero textual notícia. Eu vou explicar um pouquinho como é que funciona, só para vocês se relembrar, tá? A notícia, ela tem um objetivo de informar. Informar e tem características específicas. Por exemplo, quando você vai fazer um texto notícia, ele tem o objetivo de informar, ele tem uma característica de texto narrativo. Lembra que a gente estudou no início do ano sobre as narrativas, os textos narrativos? Ele tem uma sequência, ele conta um fato, ele descreve um fato. Eles são textos curtos, não vão ser textos que você vai prolongar muito, né? Você vai contar um fato em formato de notícia, tá? E só que o texto vai ter um tema bem interessante, mas eu vou só concluir aqui como é que funciona, tá? A linguagem tem que ser formal, clara e objetiva. Ela tem que ter um título principal e um auxiliar, tá? Os textos têm que ser em terceira pessoa, né? Por exemplo, você vai falar uma notícia, você tem que colocar não que você está envolvida naquela notícia como uma pessoa. Você vai, aconteceu, ou aconteceu o fato, né, em tal lugar, você tem que colocar, especificar o local, como aconteceu. Eu vou colocar aqui depois lá no escrito para vocês lerem a sequência, tá bom? Eles são um discurso direto e é um fato real, só que depois eu vou explicar para vocês sobre o tema que vocês vão fazer. O título, principal e auxiliar. Então, a notícia é formada por 2 títulos. O principal, que a gente chama de manchete, ele tem que atrair o leitor para o seu texto. Você vai ter que ser bem sucinto, mas tem que chamar atenção, atrair o seu leitor para aquela leitura. Depois, e tem um lead, que o lead é o quê? É aquela segunda parte, o primeiro parágrafo da notícia, onde você vai contar, tem que responder as perguntas. O que, quem, como, onde, né? Quando. Essas perguntas têm que ser respondidas no primeiro parágrafo da notícia, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso acrescentar. Na linguagem jornalística, então vou explicar o que é o lead, né? O lead na linguagem jornalística, ele introduz a notícia. Por exemplo, você vai lá no primeiro parágrafo, ele tem que responder essas perguntas: o que, quem, quando, onde, como, por quê. E esse parágrafo ele é importantíssimo, porque se a pessoa não tiver coragem de ler toda a notícia, ele vai ter que responder essas perguntas, vai ter que ser assim, tipo, ele leu o primeiro parágrafo, ele já vai ter que entender sobre o que você está falando, entendeu? O corpo da notícia é a continuidade, é os detalhes que você não traz lá no início, mas são detalhes importantes também, que é importante você citar, tá bom? E, por último, você vai fazer a conclusão do que aconteceu. Só que o tema é interessante, você vai fazer uma viagem no tempo. Lembrando que a gente está vivendo a Semana da Pátria. 7 de setembro, como todos já sabem, independência, né, proclamação da independência do Brasil. E lá na aula de História, vocês aprenderam sobre isso. Inclusive, o professor Cícero até postou lá no grupo um vídeo explicando sobre o 7 de setembro. Então, eu queria que vocês assistissem um vídeo do professor Cícero de História, lessem um pouco mais sobre a história da proclamação da independência e você vai viajar no tempo, como se você estivesse indo lá nas margens do Ipiranga e assistindo como um jornalista, como se você fosse um jornalista e você está lá naquele lugar. E você vai noticiar aquele fato que aconteceu. Não é para você falar como se fosse num passado distante, é como se você estivesse lá. Se imagine naquela cena, naquele lugar, né? Aquele lugar, imagine como foi aquele acontecimento, mas trazendo fatos históricos, fatos, né? Ou seja, você vai ver isso aí em como? Nos livros de história, em vídeos que você vai assistir, tudo que você puder pegar informações importantes e você vai noticiar que aconteceu a proclamação da independência do Brasil. Você vai fazer isso em forma
de um texto jornalístico, um texto que não precisa ser longo, mas também não precisa ser tão curto a ponto de ninguém entender o que você escreveu. Linguagem formal, tá? Use a linguagem formal, o padrão de texto jornalístico. Eu deixei um link lá no grupo para vocês lerem o texto explicando passo a passo de como você construiu o texto notícia. E depois você vai noticiar isso por escrito, vai fazer um texto como se fosse para ser lançado numa página da internet. Por exemplo, essas páginas de notícias que você vê da cidade, então, como se fosse uma notícia daquelas páginas, mas tem que ser algo bem feito. Vai estar valendo nota, tá? E vocês vão poder também falar um pouquinho daquilo que vocês aprenderam em outras disciplinas, história, geografia, o que vocês viram sobre a independência do Brasil, tá bom? Qualquer dúvida, sempre estarei à disposição para atender vocês pelo WhatsApp ou até mesmo lançando perguntas lá no Google Sala de Aula, ok? Um abraço para vocês e até a próxima!